Reposição hormonal e câncer de mama. O que a ciência diz hoje? Se você é mulher, está na meia-idade, já entrou na menopausa ou teve um diagnóstico de câncer de mama, essa live é para você. Há muito tempo a gente discute sobre câncer de mama e reposição hormonal. Toda semana eu vejo no consultório, atendo mulheres que falam: doutor Juliano, o que você acha sobre a reposição hormonal? Eu sinto muitos efeitos colaterais da menopausa, ondas de calor, irritabilidade, insônia, mas eu morro de medo de fazer reposição hormonal. Por outro lado, paciente teve câncer de mama, pacientes jovens ou pacientes pós-menopausa também, perguntando sobre a possibilidade de fazer reposição hormonal com segurança após câncer de mama ou se tem algum outro recurso para a gente trabalhar esses sintomas e possibilitar com que essas mulheres tenham qualidade de vida. Eu te falo que esse é um medo real, reposição hormonal e câncer de mama na mulher, e ele nasceu de décadas de desinformação. A reposição hormonal, por vários anos, desde o estudo WHI, é visto como vilão para as mulheres, é visto como algo proibitivo, é visto com muito mais riscos do que benefícios. E eu estou aqui justamente hoje para a gente conversar nesses 15 minutos, além do rosa, para a gente comentar o que é importante você saber, baseado em ciência, baseado em segurança e baseado em estratégias que a gente pode utilizar para que a mulher tenha qualidade de vida, para que ela tenha segurança e para que ela tenha, aquela que puder usar a reposição hormonal, os benefícios de uma terapia de reposição hormonal bem individualizada e que seja rica em benefícios para essa mulher. Então essa história começou lá em 2002 com o resultado do WHI, que foi um estudo feito com milhares de mulheres e avaliou-se que aquelas mulheres que estavam fazendo reposição hormonal tinham um risco muito aumentado de câncer de mama. Mas tem um grande detalhe nesse estudo no WHI, é que o tipo de hormônio que eles usavam é um tipo de hormônio muito diferente do que a gente tem hoje, tanto o estrogênio quanto a progesterona sintética. O estrogênio era feito da urina das éguas, urina equina, e a progesterona era uma progesterona sintética, muito diferente de todos os tipos de hormônios que nós utilizamos hoje. Então isso muda completamente a comparação do WHI com o que a gente precisa hoje entender como a reposição hormonal moderna. E esse impacto na época do estudo foi tão grande que ele suspendeu a reposição hormonal como prescrição para a grande maioria das mulheres e despencou o uso aí em 80%. A gente atende hoje com muita frequência mulheres que falam que eu não faço reposição hormonal porque eu tenho muito medo. Então, a função aqui hoje é a gente conversar sobre o que é preciso ter medo, sobre o que não existe mais de fundamentação e o que pode ser utilizado. Esse medo que atravessou gerações pode agora, então, ser clareado à luz da ciência. E depois desse estudo, vários outros estudos apareceram para revisitar o tema e para que a gente tivesse mais segurança para fazer a melhor estratégia para cada mulher. Então, o que a gente sabe hoje? Que nem toda opção de reposição hormonal aumenta o risco. Por exemplo, mulheres que usam estrogênio isolado sem a progesterona, tem estudos que mostram que ele não aumenta o risco e parece até em algumas situações reduzir esse risco. O uso de estrogênio isolado pode em algumas situações, em alguns estudos, mostrar redução do risco de câncer de mama. E quem pode usar estrogênio isolado? Pacientes que não têm útero, porque toda paciente que tem útero precisa, além do estrogênio, usar também um progestagênio, a progesterona. E no WHI, no estudo, muito do que se falou em relação ao aumento fundamentado do câncer de mama naquelas mulheres é porque elas usavam tanto o estrogênio quanto a progesterona, mas formulações antigas, hormônios antigos, ultrapassados, que a gente não tem hoje. Então, primeira coisa que é importante, estrogênio isolado pode ser uma alternativa para aquelas que não têm útero e que em algumas situações ele nem aumenta o risco de câncer de mama. Fundamental dizer que eu estou conversando nesse primeiro momento sobre aquelas mulheres que ainda
não tiveram o câncer de mama. Mulheres que estão em menopausa ou sintomas pré-menopausa que desejam usar, mas têm o medo do risco do câncer. O que a gente tem hoje em relação à progesterona, que é o outro hormônio que é preciso ser dado para as mulheres, principalmente aquelas que ainda têm útero, que é a progesterona. Hoje nós temos formulações de progesteronas sintéticas e que são bioidênticas, progesteronas muito parecidas ao natural, progesteronas que assemelham muito ao hormônio produzido pela própria mulher. Isso então reduz o risco, isso então coloca essas mulheres numa segurança maior. Essa progesterona natural micronizada hoje é muito diferente da medroxprogesterona que se usava anteriormente. E a gente hoje, então, com o uso desses bioidênticos, a gente coloca na circulação dessa mulher, no corpo dessa mulher, estruturas muito semelhantes ao hormônio que ela mesma seria capaz de produzir. Uma outra coisa que é fundamental a gente entender é que reposição hormonal é utilizada justamente para que a gente tenha os benefícios dos hormônios circulantes no corpo feminino. Quais são esses benefícios? Benefício em relação à qualidade de vida, proteção de doença cardiovascular, redução do número de infartos e doenças coronarianas. Melhora o humor, melhora a parte da saúde mental, melhora a fadiga, melhora o cansaço do dia a dia. Proteção contra osteoporose. Os hormônios femininos são produzidos durante o período que toda mulher ainda está com a sua atividade ovariana plena, são fundamentais para essa proteção. Proteção cardíaca, proteção óssea, proteção em relação à qualidade da pele, em relação à libido, em relação à sua sexualidade, em relação à saúde mental. Então, se a gente for pesar riscos-benefícios da reposição hormonal, nós temos muito mais benefícios do que riscos. O que é importante entender? Que esse risco precisa ser um risco calculado. E a gente precisa falar muito de números. A gente tem os estudos que falam que a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama em cerca de 20, 25%. Isso eu estou falando de risco relativo. E se eu estou falando num grupo de 100 mulheres, por exemplo, se eu estou falando em número absoluto, naquelas 100 mulheres, o que eu vou aumentar de risco de câncer de mama? 2 a mais. Então, o risco absoluto para pacientes que fazem reposição hormonal num grupo de 100 mulheres, em relação àquelas que não usavam, eu vou colocar 2 a mais. Esse número absoluto, se a gente for avaliar, é pequeno. E o benefício de uma reposição hormonal individualizada, inteligente e que seja personalizada é muito maior e faz muito mais sentido. Mas é preciso a gente trazer à tona esses números, diferenciar risco relativo de risco absoluto e hoje personalizar o tipo de hormônio que vai ser usado. Muito hoje se fala de outras aplicações hormonais que não a oral. Estrogênio oral hoje pode ser substituído por estrogênio tópico, estrogênio transdérmico. Tem muito menos metabolização em outras partes do organismo feminino, com muito menos efeitos colaterais. Fundamental usar essa reposição hormonal de acordo com a janela de oportunidade. A hora que a mulher começa a entrar com a sua falência ovariana, começa a querer ter algum sintoma, essa é a hora de se iniciar uma reposição hormonal de forma personalizada. Ué, Juliano, você é cirurgião oncológico, mastologista e está falando de reposição hormonal? Sim, por quê? Porque eu recebo mulheres todo dia que precisam de orientações. E muitas vezes o oncologista é tido como o vilão e o que nega a reposição hormonal para essas mulheres. Mas é fundamental a gente entender que tem situações, principalmente naquelas mulheres que não tiveram câncer de mama, que a reposição hormonal tem inúmeros benefícios em relação a um risco bastante pequeno. Fundamental também a gente entender essa janela de tempo. Hoje, no que a gente tem de ciência hoje, esse tempo não é um tempo tão prolongado. Antigamente achava-se que as mulheres iam usar reposição hormonal até o fim da vida, né? Era o elixir da longevidade. Hoje em dia a gente precisa ter mais critérios e ter mais respaldo para colocar uma reposição hormonal prolongada. Lembrando que o que a gente está comentando aqui hoje, o que eu estou comentando aqui hoje, reflete a luz da ciência dos dias atuais.
A medicina muda muito, os estudos são publicados diariamente e a gente pode ter essa mudança ao longo dos tempos. E graças a Deus a gente tem essas mudanças, porque trazem cada vez mais benefícios e qualidade de vida para as mulheres. Muitas situações hoje nós temos também hormônios tópicos, além do hormônio transdérmico, hormônios vaginais que melhoram também a qualidade de vida dessas mulheres. O que é fundamental a gente entender é que avaliar caso a caso, avaliar o risco daquela mulher, se ela tem um passado familiar de câncer importante, se ela tem riscos que são também importantes, porque muitas vezes ela acha que é muito perigoso ela fazer reposição hormonal, mas é uma mulher obesa, uma mulher sedentária, tabagista, ela tem muito mais risco de ter doenças graves e câncer, inclusive, em decorrência da obesidade, do tabagismo, do etilismo e do sedentarismo dela, do que em relação ao uso de uma reposição hormonal. Então, viu como os valores são invertidos? Muitas vezes a mulher chega no consultório com medo de reposição hormonal, mas ela não está fazendo o dever de casa básico, que é manter um peso adequado, alimentar-se bem, estar desinflamada, que são coisas que vão reduzir o seu risco. E quando a gente junta redução de risco com estilo de vida e uma reposição hormonal individualizada, a gente está dando para essa mulher mais longevidade e mais qualidade de vida. Então, o oncologista, o mastologista, ele não é contra a reposição hormonal, ele é contra uma reposição hormonal sem indicação e é preciso individualizar. Agora vamos chegar naquelas mulheres que porventura tiveram um diagnóstico de câncer de mama. Essas mulheres precisam ser cuidadas com uma atenção melhor e mais individualizada em relação à reposição hormonal. Nos dias de hoje, nós não temos tantos estudos ou estudos robustos que nos permitem falar que aquela paciente com câncer de mama pode usar uma reposição hormonal oral ou transdérmica, seja de estrogênio ou de qualquer outro hormônio que for. O que a gente hoje já sabe que essas mulheres já começam a ter a possibilidade de utilizar os estrogênios vaginais, por exemplo, promestrieno ou estriol ou até mesmo estradiol, que vai melhorar e muito secura vaginal, ressecamento vaginal, lubrificação vaginal, diminuir o risco de infecções urinárias de repetição que essas mulheres apresentam, que a gente chama de síndromes gênito-urinárias. O que antes a gente não poderia fazer para essas pacientes com câncer de mama, hoje nós já temos estudos que dão essa segurança para fazer reposição hormonal vaginal, mesmo para pacientes com câncer de mama. Fundamental entender que tem outras coisas que também podem ajudar essas mulheres que nos dias atuais a gente ainda não pode prescrever a reposição hormonal semelhante àquela mulher que não teve câncer. Hoje a gente precisa associar medicamentos que podem ser utilizados para que a gente reduza as ondas de calor, para que a gente reduza a ansiedade, os problemas com a insônia, o ressecamento vaginal. Tem técnicas que podem nos auxiliar, como acupuntura, como atividade física, que é fundamental em relação à liberação de endorfinas, que vai melhorar a qualidade de vida nessa mulher. A acupuntura, atividade física, práticas meditativas. Tem alguns medicamentos que são usados como antidepressivo, a venlafaxina, a desvenlafaxina, que tem um excelente resultado, uma atividade sistêmica que melhora muitos dos efeitos climatéricos e que hoje a gente também pode utilizar. Somando cada pontinho em determinada estratégia, a gente consegue hoje cada vez mais entregar para essas pacientes mais qualidade de vida. Juliano, você acredita que vai ter um momento que as pacientes, mesmo com câncer de mama, vão fazer essa reposição hormonal clássica ou muito próxima da clássica que as pacientes que não tiveram podem fazer? Eu acredito que nós vamos chegar ao tempo para individualizar e personalizar essas estratégias e conseguir entregar muito mais do que hoje a gente consegue entregar. Então isso é avanço da ciência,
atualização periódica e um acompanhamento mais personalizado. Eu fiz uma live falando justamente sobre menopausa, sobre direcionamento dessas mulheres em relação à reposição hormonal no nosso programa Vida Além do Câncer. Por quê? Mais importante do que vencer o câncer é continuar essa jornada com qualidade de vida. Você vive essa jornada sem qualidade de vida, com medo de reposição hormonal, cheio de medos e cheio de restrições, o programa Vida Além do Câncer é para você. Fica o convite para estar lá com a gente, encontros mensais e a conexão diária pelo WhatsApp comigo, Fabiana, psicóloga, e todas as outras mulheres que estão enfrentando essa jornada, tá? Precisa ter clareza que você pode ser essa protagonista. Não está lá ainda? Não sabe o que está perdendo. A escolha é sua, mas essa decisão precisa ser tomada com muita assertividade e entendendo que você vai precisar mudar e assumir algumas estratégias que vão te levar para uma vida melhor. Se tem alguma amiga que está passando por todo esse dilema de reposição hormonal ou não, após um diagnóstico de câncer de mama ou com um risco familiar aumentado, essa live é para ela. Encaminha, que eu tenho certeza que vai ajudar a desmascarar muitos mitos e a reduzir o medo dessa mulher que ainda não entende o que está acontecendo nesse cenário da reposição hormonal nas mulheres. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.